Fala aí galera, como vocês estão? Eu sou o Cauã, aluno do professor Fabrício, e nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre Hannah Arendt, uma pensadora contemporânea do século XX, e eu vou utilizar como material um pequeno livro da coleção Folha Pensadores para Crianças, que recebe o título Hannah Arendt, a Pensadora da Liberdade e Política. Olá, pequenos pensadores. Meu nome é Johanna Arendt, mas todo mundo me chama de Hannah Arendt. Eu nasci na cidade de Hannover, na Alemanha, no dia 14 de outubro de 1906. Foi um dia muito especial para mim. Desde pequena eu adorava estudar. Eu sabia muitos poemas de cor, especialmente alguns escritos por um famoso escritor alemão chamado Goethe. Eu amava os textos dele. Eu também gostava de ler livros de filosofia, mesmo aqueles bem difíceis. Meus amigos sempre tinham que me assistir enquanto eu recitava meus textos preferidos. Eu era muito bom em aprender línguas antigas. Sabia ler em grego sem precisar de dicionário e achava isso super legal. Eu gostava tanto de estudar que as pessoas ficavam surpresas. Diziam que eu teria um futuro brilhante. Eu era uma menina ativa e inteligente, e logo percebi que meu caminho na vida tinha a ver com o conhecimento. Me tornei uma jovem curiosa, cheia de alegria e com vontade de descobrir o mundo. Devo muito disso à minha mãe, Marta. Meu pai se chamava Paul Arendt. Ele era engenheiro e muito esperto. Infelizmente, ele faleceu em 1913, quando eu tinha apenas 7 anos. Minha mãe teve que cuidar de tudo sozinha e decidiu me dar uma educação especial. Ela achava que as meninas deviam estudar assim como os meninos. Foi graças à minha mãe que eu pude seguir minha curiosidade, sempre lendo livros e fazendo muitas perguntas sem nunca ser castigada por isso. Minha família fazia parte de uma comunidade judaica que vivia na Alemanha, mas a gente não era muito religioso não. Eu gostava mesmo era de estudar uma ciência difícil chamada teologia. Eu pensava sobre a relação dos seres humanos com o universo, sobre a vida e a morte, como as coisas começam e por que elas acabam. Eu adorava esses pensamentos profundos e viajava nessas reflexões. Gostava muito de ler e comentar o Antigo Testamento e achava incrível entender as histórias do povo judeu que estão nesse livro. Um dia descobri que havia um grupo de estudos sobre teologia numa cidade chamada Marburg, na Alemanha. Pensei, nossa, imagina poder estudar com essas pessoas. Como eu sempre fui corajosa, arrumei minhas malas e me mudei para lá. Era o ano de 1924. A cidade de Marburg estava linda e logo me matriculei na universidade de lá. Essa fase foi demais. Acredita que eu tive aulas com os maiores filósofos e teólogos alemães daquela época? Estudei com Martin Heidegger, Nikolai Hartmann e Rudolf Bultmann. Foi uma experiência incrível. 2 anos depois, minha curiosidade me fez viajar de novo. No começo de 1926, troquei de escola e fui estudar em Freiburg. Lá conheci um professor muito importante chamado Edmund Husserl. Ele inventou uma maneira nova de pensar chamada fenomenologia. Ele achava que para entender as coisas não precisamos complicar. O importante é descrever como as coisas aparecem para a gente, do jeitinho que elas são. Aprendi muito com ele, mas minha jornada tinha que continuar, então me mudei mais uma vez de cidade. Fui estudar filosofia na Universidade de Heidelberg, onde me formei em 1928. Lá escrevi minha tese de doutorado sobre a ideia de amor no pensamento de Santo Agostinho. Acredite ou não, eu me tornei doutor em filosofia aos 23 anos de idade. Pouco tempo depois, em 1929, quando eu estava passeando em Berlim, reencontrei Gunther Anders, uma pessoa muito querida que eu havia conhecido em Marburg. Nós nos apaixonamos e ele se tornou meu primeiro esposo. Ficamos casados até o ano de 1937. Mas voltemos à cidade de Heidelberg. Foi lá que conheci meu querido professor Karl Jaspers. Ele gostava de fenomenologia tanto quanto eu e estava empolgadíssimo com a possibilidade de escrever nossa existência nesse mundo tão caótico. Foi ele quem me deu as orientações necessárias para que eu pudesse escrever minha tese de doutorado tão cedo. E modéstia à parte, ela ficou super bem escrita. A amizade com Jaspers começou naquele período e continuou por toda a minha vida. Ele era uma pessoa amável e muito inteligente. Eu sempre gostei dele e sou grata por tudo que ele fez por mim. Minha trajetória estava seguindo nessa direção.
Eu queria me tornar professora universitária e me sentia segura na Alemanha, país que eu considerava minha verdadeira casa. Você deve estar se perguntando por que estou falando disso, não é mesmo? Afinal, se eu havia nascido na Alemanha, nada mais natural do que eu me sentir confortável em meu próprio país. Pois é, acontece que nos anos de 1930 aconteceu uma coisa terrível. Um homem muito mau, com ideias horríveis, chegou ao poder e se tornou o líder máximo do país. Ele se chamava Adolf Hitler. Só de falar o nome dele eu me sinto mal. Esse cara não gostava de ninguém, implicava com todo mundo. Mas havia algumas pessoas que ele odiava de verdade e queria ver bem longe da Alemanha. Acho que você já está começando a entender o que aconteceu comigo. Hitler não gostava dos judeus e começou a perseguir, prender e expulsar os judeus da Alemanha. No começo eu pensei que isso ia acabar logo, afinal não tinham feito nada de errado. Mas eu estava errada. Meus parentes e amigos começaram a fugir do país com medo de que algo ruim acontecesse com eles. A situação ficou tão perigosa que eu também precisei fugir. Arrumei minhas coisas e em 1934 fui morar na França. Vivendo em Paris, eu acompanhava as notícias da Alemanha. Ficava ansiosa para saber tudo o que estava acontecendo lá. Fiquei muito triste quando me contaram que Martin Heidegger, meu antigo professor em Marburg, tinha se aproximado de Hitler. Isso me fez entender que algumas pessoas são muito inteligentes, mas isso não significa que elas sejam boas. Apesar de estar longe do meu país, eu gostei muito da vida em Paris. Passava muito tempo no Quartier Latin, um bairro super legal onde artistas e pensadores passeavam. Eu adorava ficar sentada nos cafés, onde podia conversar durante horas com várias pessoas interessantes. Foi ali que fiz amizade com o ensaísta Walter Benjamin, uma pessoa incrível. E foi ali também que tive ótimas conversas com o diretor de teatro Bertolt Brecht. Os dois estavam na mesma situação que eu, pois também fugiram da Alemanha de Hitler. Em Paris, eu não fiz apenas novos amigos. Foi lá que conheci meu segundo esposo, Heinrich Blüchner, com quem fui casada por 30 anos. Quando a França foi ocupada pelos alemães, acabei sendo presa e levada para um lugar horrível chamado campo de concentração. Nesse lugar, as pessoas tinham que usar uniformes de prisioneiro e trabalhar durante horas quase sem descanso. Com muita sorte, consegui fugir dali em 1941. Saí da França, passei pela Espanha e cheguei a Portugal. Lá, com a ajuda de algumas pessoas, embarquei para os Estados Unidos da América. Depois de atravessar o Oceano Atlântico em busca de uma nova pátria, cheguei ao novo mundo cansada, mas cheia de esperança. Lembra daquela menina confiante e curiosa que eu era na infância? Pois então, fiz o possível para trazê-la de volta. Eu precisava recomeçar minha vida em um país que não falava a minha língua e tinha costumes muito diferentes dos meus. Fazer o quê? Pelo menos eu estava segura ali. Eu havia perdido tudo e me sentia uma pessoa sem lugar no mundo, fugindo de um canto para o outro na esperança de um dia ser acolhida por uma nova pátria. Essa experiência me fez entender como é triste e difícil a vida de alguém que é expulso de seu próprio país. E não é que nos Estados Unidos meu trabalho foi super reconhecido? Sim, demorou algum tempo, pois precisei me instalar, cuidar das coisas práticas e pôr a cabeça no lugar. Logo, voltei a escrever e a dar aulas, coisas que adorava fazer. Minha filosofia, aquela que me fez ficar conhecida em todo o mundo, surgiu nesse período. Percebi que não fazia mais sentido estudar teologia, pois eu precisava falar do que estava acontecendo de ruim no mundo. Comecei a escrever sobre política para tentar explicar as coisas que se passaram na Alemanha. Assim, em 1951, publiquei minha obra mais importante, chamada Origens do Totalitarismo. Nesse livro, eu explico como Hitler chegou ao poder e por que ele destruiu a vida de tanta gente. O sucesso do livro me fez ganhar confiança. Recebi convites para dar aulas em várias universidades importantes. Escrevi outras obras, uma delas chamada A Condição Humana, publicada em 1958. É uma reflexão sobre a destruição do sentido da vida humana. Ali eu tento explicar que nós somos capazes de fazer muitas coisas. Podemos consumir coisas, sabe quando a gente devora uma comida deliciosa? Podemos fabricar coisas, sabe quando a gente monta um brinquedo? Mas isso não é tudo que podemos fazer. Nós podemos também começar algo novo. E olha que de começos eu entendo muito bem. A gente não começa alguma coisa porque precisa ou porque alguém mandou que a gente fizesse aquilo. Começar é fazer alguma coisa nascer. E aquilo que nasce carrega a força da liberdade da criação. Minha experiência me mostrou que um novo mundo nasce cada vez que um ser humano nasce.
Porque cada um de nós é um começo, mas também tem o poder de começar outras coisas. E sabe como a gente faz isso? Encontrando outras pessoas com quem a gente possa falar e agir. É assim que construímos um mundo para todos sem excluir ninguém. Num livro chamado Sobre a Revolução, publicado em 1963, escrevi sobre o começo das nações modernas e refleti sobre o nascimento da vida em sociedade. Afinal de contas, a presença dos outros é importante para que a gente consiga construir a nossa própria vida, não é mesmo? Eu escrevi também sobre o mal. Eu precisava entender por que eu, meus amigos judeus e tantas outras pessoas fomos perseguidos daquela maneira por Hitler. Descobri que às vezes as razões pelas quais as pessoas fazem mal às outras são tão bobas. Eu chamei isso de banalidade do mal. Cheguei a essa conclusão observando o julgamento das pessoas que maltrataram os judeus. Percebi que elas haviam se tornado incapazes de pensar e de entender o que estava acontecendo de verdade. Deixei este mundo em 1975. Meu pensamento carrega o entusiasmo da menina que fui e que nem mesmo o totalitarismo conseguiu destruir. Então, galera, esse foi o vídeo explicativo sobre Hannah Arendt, no qual contei um pouco da história dela através da leitura desse livro da coleção Folha Pensadores para Crianças. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.